O texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido, está em Mateus 16. Do versículo 13, nós vamos ler até o 27. A leitura bem longa. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, eu queria comentar algo rápido aqui. Ontem eu recebi uma notícia que entristeceu muito, sabe, meu coração. Porque eu venho batalhando muito tempo por um sonho na minha carreira profissional. E foi uma notícia que machucou, sabe? Aquela notícia que você recebe, sua perna fica mole, vontade de chorar. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito em tudo isso, sabe? Quando a gente se despoja de nós mesmos, é quando Ele nos usa. Então eu creio que no dia de hoje o Senhor tem muito a entregar na vida de cada um aqui. E embora esse versículo seja conhecido, eu tenho certeza que o Senhor vai revelar algo novo aqui para cada um. Vamos ver? Jesus, indo para os lados de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Eu quero dar uma pausa aqui na leitura, só abrir um parênteses. A gente vê aqui, né, irmãos, Pedro sendo tremendamente honrado, né, pelo Senhor, né, ele face a face com Jesus, e Jesus dá uma afirmação dessa: Pedro, tu és uma rocha onde edificaria a minha igreja. Eu acho que ouvir isso do Senhor deve ter sido algo grandioso para Pedro, né? É algo maravilhoso. Se a gente ouvisse isso do Senhor, acho que todos aqui se sentiriam assim tremendamente honrados. Continuando. Nesse mesmo tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes, dos escribas e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitado, e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Vamos dar novamente uma pausa aqui na leitura. A gente vê aqui nitidamente, né, irmãos, que Pedro ele acaba de receber uma palavra tremenda do Senhor, onde ele era usado por Deus, e algum tempo depois, aqui não diz exatamente quanto tempo é, o Senhor afirma que Pedro era uma pedra onde edificar a igreja, e agora ele é uma pedra de tropeço. Olha só que oscilação de comportamento que ocorreu aqui na vida de Pedro. E para concluir, vamos continuar aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui a gente termina a leitura, irmãos. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é a respeito desse comportamento de Pedro. Pedro, discípulo de
Jesus, ele vivia com Cristo, tinha ali praticamente um contato íntimo com Ele, e ele foi honrado pelo Senhor quando ele fez aquela afirmação que ele era o Cristo. E logo depois, o Senhor afirma que ele é Satanás, arreda Satanás, ele fala para Pedro. E o interessante aqui é que Jesus, quando ele fala isso para Pedro, ele complementa aqui: porque você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Eu quero chamar a atenção sobre essa questão do pensamento, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, servindo a Deus, e as nossas atitudes, elas demonstram que nós somos realmente filhos de Deus, demonstram que nós somos servos de Deus e que queremos andar com Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele não olha como o homem vê. Então muitas vezes eu posso estar aqui com uma postura de cristão, mas por dentro o próprio Deus fala que nós podemos ser considerados como sepulcros caiados, que significa que a gente está podre por dentro. Nesse momento aqui, não quer dizer que Pedro era o próprio Satanás, mas quer dizer que Pedro ele deixou-se contaminar com alguma coisa com que Satanás usasse a mente dele para dizer aquilo para Jesus. Porque Satanás, a maioria que acredita que fez o seminário de batalha espiritual aqui na igreja, a gente aprende ali que Satanás ele trabalha por legalidade. Quando a nossa vida ela tem algum erro, quando a gente ainda não corrigiu as nossas falhas completamente, Satanás tem legalidade para atuar na nossa vida. Isso é uma verdade. E o que acontece? Nesse caso específico, Pedro deu uma legalidade, porque a Bíblia afirma aqui que o Senhor chamou ele de Satanás. Então, existia um espírito maligno atuando na vida de Pedro ali naquela hora. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, gente. Nós estamos vivendo nesse mundo correndo esse risco aqui, ó, de permitir que Satanás possa entrar na nossa vida. Mas essa atitude ela depende de nós. Se nós colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, nos alinharmos na palavra dele, a Bíblia também garante que as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa vida, que nós seremos curados, lavados e remidos e garantidos na vida eterna. É isso que a Bíblia diz. Então o que me chamou a atenção foi que o Senhor colocou aqui que você pensa nas coisas de Deus e não você pensa nas coisas dos homens e não nas de Deus. Quando o Senhor coloca homens, ele está querendo dizer aqui uma alusão ao mundo. Tudo quando a Bíblia fala do homem, ela está falando ao mundo, aos conceitos do mundo, aos preceitos do mundo. E infelizmente, irmãos, o que a gente vê nos dias de hoje é o mundo tentando entrar dentro da igreja. Atitudes mundanas tentando contaminar o povo de Deus. Mas aí eu quero fazer uma pergunta a todos nós, né? O que nós devemos fazer para não permitir que o mundo entre na nossa vida? Para não permitir que nossos pensamentos sejam corrompidos pelos conceitos do mundo? Porque a verdade, irmãos, é que o mundo, na aparência dele, é maravilhoso. É tudo bom, gostoso, prazeroso. Essa é uma realidade. Quem já viveu no mundo, como eu, sabe o que ele tem a oferecer. Mas a gente sabe também qual é o fim, né? Como a Camila disse aqui. O fim de quem segue ao mundo é o inferno. Mas o fim de quem segue a Deus, o fim de quem segue a porta estreita, o caminho estreito é o céu. E é esse o nosso alvo, né, irmãos? Tem que ser o céu. Aí a pergunta é: como fazer para o mundo não se misturar em nós? Como fazer para não ocorrer essa confusão, né, na nossa vida? Eu vou dar um exemplo aqui na minha vida particular. Depois que eu aceitei Jesus, eu não ouvia mais músicas do mundo. Eu deixei de ouvir. E não ouço até hoje. E muitas vezes falam: mas por quê? Você não pode ouvir? Você a igreja não deixa? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Não. O que acontece é o seguinte: a Bíblia, ela fala para mim que a única coisa que existe é louvor. Música não é bíblico. A palavra música não existe na Bíblia. Existe louvores a Deus. Então é isso que eu tenho que fazer, louvar ao meu Senhor. Então, para mim, na minha concepção, eu não devo ouvir músicas do mundo. E essa é uma postura que eu assumi para mim não me contaminar com o mundo. E eu acho que cada um, na sua fraqueza, tem que se examinar e falar: o que no mundo me contamina? O que
no mundo chama a minha atenção, que me desvia do meu foco, que é o céu? E o que Jesus disse aqui para nós, vocês podem ver que depois dessa oscilação de comportamento de Pedro, ele complementa aqui dizendo que quem quiser seguir a Ele, tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus ele fala isso: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele fala tomar a sua cruz, o que você entende, irmão? Cruz significa morte. Tomar a sua cruz, naquela época, os ladrões que eram, os malfeitores que eram crucificados, eles carregavam a sua cruz até o local da crucificação. Eles carregavam para poder irem até a morte. E carregar a cruz aqui para nós significa o que, irmãos? Morte. Significa morrer. Aí você vai perguntar para mim assim: Leandro, mas quando eu tenho que morrer? Até onde eu vou carregar a minha cruz? No meu entendimento, que o Senhor me revela que essa noite é assim, irmãos. Essa noite. Desculpa, né, irmãos? O Senhor me revela assim: que nós temos, que na verdade, obrigado, na verdade, nós não temos que carregar a nossa cruz para chegar até a morte. Na verdade, nós já morremos, irmãos. Na verdade, quando você desceu as águas e confessou ao Senhor Jesus como seu Salvador, ali você foi sepultado. A Bíblia garante que ali morreu o velho homem e nasce o criatura. Então, todos nós aqui já estamos mortos. O que falta para nós, muitas vezes, é aceitar a nossa morte. Verdade. Muitas vezes a gente fica... alguma coisa acontece na nossa vida, a gente esquece que nós estamos mortos. Mas a cruz aqui, quando o Senhor fala para a gente carregar, ela, para mim, como eu falei, o Senhor me revela, é que é para nós nos lembrarmos que nós estamos mortos. Nós temos que carregar a nossa cruz para lembrar: eu estou crucificado com o Senhor. O presbítero Marcos, ele estava ministrando um curso que é uma bênção, que o pastor Marcelo direcionou, e ele deu um ensinamento legal sobre isso, que é assim: quando alguma tentação chegar até a sua vida, você tem que lembrar que você está crucificado. A Bíblia diz, eu não lembro que versículo que é, que nós estamos crucificados com Cristo. E dessa maneira nós devemos permanecer. Então, se tem uma tentação contra a sua vida, aí o Marcos fez assim, ó. Lembra, ó, você está crucificado. Você não consegue, ó, você até quer ir, mas ó, estou morto. Amém? Então, a cruz que o Senhor pede para a gente carregar aqui é essa. É a gente lembrar que quando a tentação vir, quando os pensamentos do mundo quiserem entrar na sua mente, lembra que você está na cruz. Lembra que você morreu e que você está morto nesse mundo. Amém? Eu vou ler um outro versículo, não precisa ser abrir, não, irmão. Só para a gente complementar aí o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se você quiser só anotar aí, que é 2 Timóteo 4. 2 Timóteo diz assim: haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres para si mesmos, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha que forte isso que o Senhor escreveu na Bíblia aqui, irmãos, para nós. Quando a gente diz que haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, irmão, é o tempo que nós vivemos hoje. Hoje o tempo que nós vivemos, irmão, é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de que você aceita Jesus, a sua vida vai ser maravilhosa. É verdade, irmãos, o Senhor tem vida próspera para nós, Ele tem uma vida abundante para nós. Eu sou testemunha disso, porque quando eu cheguei aqui, a minha vida estava destruída, e hoje eu tenho uma família maravilhosa. Glória a Deus. Senhor, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, irmãos. Quando eu cheguei aqui, o meu noivado estava destruído. A minha atual esposa tinha terminado o relacionamento comigo. E eu cheguei aqui clamando ao Senhor por misericórdia, porque eu não conseguia tirar aquele amor do meu coração que eu sentia por ela. E quando eu cheguei aqui, o Senhor transformou a minha vida. E através da minha transformação, até então a minha esposa desviada viu a diferença em mim. Teve um dia que ela ligou para mim e falou: amor não, né? Leandro, você está com saudade de mim? Aí eu falei: não. Como não? Você não gosta mais de mim? Eu falei: gosto, mas eu gosto mais de Jesus. Jesus vai me salvar. E se Ele tiver que tirar o amor que eu tenho no meu coração por você, Ele vai tirar. E vai preparar outro valor para mim. Quando eu falei isso, ela entrou em choque, irmãos. Ela foi correndo para
uma transformação em nossas vidas, irmão. Prepara o nosso casamento, prepara o nosso apartamento. Hoje nós estamos com o nosso filhinho por 3 meses. Fazem 5 anos que nós estamos casados, irmãos. E eu posso falar aqui com propriedade. Nunca houve confusão na minha casa. Na minha casa não tem briga, não tem contenda, não tem discussão, irmãos. Na minha casa tem paz. E essa paz existe porque Cristo está aqui. Amém. Cristo está em nossas vidas. Mas é fácil, irmãos? Não é fácil. A gente tem luta? Tem luta, irmãos. Muita luta. Porém, a gente sabe que a gente vai ser vitorioso. Quando a gente tem um problema, a gente sabe que a gente tem que dobrar nosso joelho no chão e a quem clamar. Então é isso que nós temos que crer, irmãos. Não é um evangelho fácil, um evangelho light que a gente tem visto por aí, onde você vem aqui, enche um copo de dinheiro e sua vida vai melhorar. Então nós temos que ter atenção, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, porque a Bíblia garante aqui, que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é a doutrina sadia, saudável, que o Senhor colocou para nós. Amém? Uma outra coisa que eu quero colocar aqui atrelada a esse assunto, irmãos, quando a gente fala que a gente segue a Cristo, eu já ouvi muitos crentes incrédulos falarem para mim assim: mas a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, independente do que eu faço, porque eu já estou salvo, a salvação está garantida. Nada pode me afastar do amor de Deus, está lá em Romanos. Não é assim, irmãos? Eu ouvi muitos crentes dando esse tipo de desculpa, infelizmente, e vivendo uma vida toda errada, e acham que vai para o céu. Só que a Bíblia diz, irmãos, que a nossa fé tem que ser coerente com as nossas obras. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz que a fé sem obras é uma fé morta. É uma fé morta, ou seja, não existe fé. Fé sem obras não adianta, irmãos, não leva para o céu. A fé tem que ser coerente com as suas atitudes. Então, se você diz que tem fé em Cristo, então siga a Cristo. Não diga que tem fé e vive o mundo. Senão é mais fácil ir para o mundo de uma vez, não seria assim, irmãos? Mas não, nós que somos cristãos temos que nos posicionar para evitar que aconteça isso que aconteceu com Pedro, irmãos. De o próprio Senhor chegar e falar: sai daqui, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu não quero ouvir isso de Deus. Eu não quero, quando chegar lá agora, chegar e falar: Senhor, mas eu preguei, lembra? Lá no sábado eu preguei. E o Senhor chegar e falar para mim assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso, não, irmãos. Mas a Bíblia diz que vai acontecer bastante. Infelizmente, a Bíblia diz que haverá muitos que acontecerá isso. Então, irmãos, para que não aconteça, a gente tem que colocar a nossa vida no altar do Senhor e mudar nossas atitudes. A gente não pode ser como Pedro, oscilar o nosso comportamento, como aconteceu aqui. Um último versículo que eu quero mencionar também aqui, irmãos, rapidinho, para não estender tanto aí, está em 2 Coríntios 4:10. Se quiser abrir, senão eu vou lendo aqui, tá? Diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Paulo aqui está nos alertando a isso, irmãos, para que a nossa vida reflita Deus, para que a nossa vida reflita Jesus. Mas para a gente refletir Jesus, irmãos, está aqui, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja manifesta em nós. Então, irmãos, a morte ela tem que ser constante em nossas vidas. Nós temos que carregar a mensagem da cruz com a cruz. Não a mensagem da cruz simplesmente por falar que Jesus morreu, mas que nós também estamos mortos com Ele. Amém, irmãos? Quando o Senhor fala da gente morrer, irmãos, parece uma mensagem pesada, parece uma mensagem dura, mas o Senhor nos garantiu uma coisa também, irmãos, está registrado em 1 João capítulo 3, que aquele que pecar, se confessar com a tua boca, será perdoado. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado justo e fiel, o advogado que nos intercede diante ao Pai. Então, irmãos, não significa que se a gente errar como eu erro, e como todos aqui eu creio que ainda erram, irmãos, porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não somos pecadores, nós somos mentirosos. Mas se a gente tiver a hombridade de confessar, a coragem
de colocar para fora aquele erro que a gente cometeu e buscar não cometê-lo de novo, irmãos, o Senhor nos perdoa. Antigamente era necessário um holocausto, matar um animal, derramar sangue para purificar pecado. Hoje não, irmãos. Hoje é o nosso coração. Hoje é nós colocar para fora aquilo que a gente tem dentro da gente. Mas, Senhor, eu errei, me perdoa, eu não quero mais errar, eu quero acertar, eu quero seguir o caminho certo. Me ajuda, Deus. Deus coloca a minha vida no teu altar novamente. A partir desse momento, irmão, não tem mais pecado, não tem mais nada que impeça você de chegar até o Pai. Nada. É nessa hora, é na hora que você se confessa, é na hora que você coloca para fora todos os seus erros. Olha como mudou, irmãos. Antigamente precisava de um ritual todo específico para purificar pecado. E hoje, irmãos, a gente tem, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, né, irmãos, rasgou o véu e a gente tem um livre acesso a Deus. Esse livre acesso, irmãos, é dobrar o seu joelho e clamar ao Pai diretamente. Você não depende do pastor, de alguém para poder falar com Ele. É você e Deus. Esse livre acesso, irmãos, a gente tem que aprender a usar ele. Sabe, irmãos, tem que ter coragem para chegar até Deus e colocar as suas dificuldades. Olha, irmãos, eu confesso que quando o Senhor me deu essa palavra, eu imaginei, nossa, pô, Deus, mas a igreja é uma igreja sadia, eu creio nisso, eu creio que todos aqui são curados, libertos, no nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, a gente tem que sempre relembrar, porque por mais que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. Então eu acho que uma palavra que vem para vamos dizer assim, nos repreender, irmãos, ela tem um objetivo, que é para a gente permanecer firme, para a gente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então recebe essa palavra no teu coração, irmão. Leva essa cruz contigo o tempo todo. Quando o pecado vem na sua vida, vem uma tentação, lembra, ó. Igual Marquinhos falou. Ó, eu quero. Não consigo, ó. Estou preso, estou morto.